E justamente para falar sobre situações como essa, os cuidados, as práticas esportivas, né? E também os alertas que o corpo nos dá com relação a isso, é que eu vou conversar agora com o cardiologista Alexandre Negrini. Ele está ao vivo conosco e vai falar um pouco mais sobre essas questões. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, é um prazer, uma satisfação tê-lo conosco. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Alexandre Negri, a seu dispor. Doutor Alexandre, me diga uma coisa. Eu falei todos esses termos técnicos agora, mas para nós leigos foi um mal súbito que ele teve. Queria que o senhor nos explicasse, primeiramente, o que é que pode provocar o mal súbito? Esse mal súbito ele pode ser provocado apenas num momento como esse, em que está havendo uma atividade física, o corpo está em movimento, ou uma pessoa que está ali relaxando simplesmente também pode sofrer um mal súbito? A gente pode chamar o mal súbito, de uma maneira geral, como morte súbita. Sim. Se o paciente veio ao óbito, morte súbita. E essa morte súbita pode acontecer, infelizmente, também no repouso. Infelizmente, ou pode acontecer em qualquer situação, seja no repouso, seja em atividade física. O que nos preocupa muito é que, eu vi o que você falou no início, que o paciente, né, o empresário, ele era meio que já preparado, ele já participou de outras maratonas e tal, mas você falou que no atestado de óbito saiu um laudo como hipertrofia. E se for uma hipertrofia septal, se for uma hipertrofia assimétrica, existem alguns tipos de cardiomiopatia hipertróficas que esse tipo de cardiomiopatia, ela, de uma forma geral, ela contraindica atividade esportiva de alto impacto ou de alta performance. Infelizmente, cada vez mais nós estamos encontrando, nós temos visto na imprensa ou mesmo fora da imprensa situações como essas. E essa situação realmente nos preocupa como cardiologistas, como... Opa, perdemos o sinal com o doutor Alexandre. Nossa equipe vai tentar recuperar o sinal do doutor Alexandre Negri, a cardiologista. Voltou? Voltou, doutor. Estamos de volta com o senhor. Fica à vontade, o senhor estava falando justamente sobre essa condição, né, de algumas hipertrofias. Isso. Existe a cardiomiopatia hipertrófica. Essa é uma cardiomiopatia normalmente de origem genética, de uma cardiopatia familiar, e que pode provocar morte súbita. É muito comum, às vezes tem uma família que diz, olha, na minha família tem muita gente que morreu subitamente ou teve uma morte súbita antes dos 60 anos, antes dos 50 anos. É importante que seja investigado essa história. Uma coisa que, apesar de ser das mais importantes, cada vez mais nós médicos estamos fazendo menos, é uma boa história clínica. Então, aquele paciente, independente da idade, independente do sexo, independente da carga familiar que ele tenha, se ele vai participar de alguma atividade esportiva de alto impacto, que exija alta performance, ele tem que ter uma boa história, um bom exame físico e um bom acompanhamento inicial. Porque, às vezes, infelizmente, passa batido. O paciente tem até alguns dados na história, nos exames, no eletro, mas aquela vontade de participar, às vezes o paciente não faz todos os exames que deveria, ou não procura aquele especialista mais dedicado ao tema. Doutor Alexandre, a gente sabe que o cenário perfeito para que casos como esse não ocorram são vários exames, check-ups periódicos, e esse estudo que o senhor falou, que infelizmente tem tido uma diminuição por parte de alguns profissionais de ter esse acompanhamento histórico da vida daquela pessoa, daquele atleta. Essa periodicidade, para que o atleta ele tenha, mesmo que seja um atleta amador, mas que ele tenha a segurança de praticar o seu esporte de alto rendimento, ele deve ser feito de quanto em quanto tempo? Qual é a periodicidade adequada? Porque às vezes a pessoa fala, não, eu fiz faz 6 meses, estou me sentindo bem. Pode acontecer um troço como esse? Infelizmente sim, Paulo. Mesmo após uma avaliação, às vezes até completa, dependendo da cardiopatia, dependendo do problema que o paciente tenha, eu às vezes até brinco no consultório, o paciente pode ter feito
todos os exames e, infelizmente, atravessar a rua, ter um mal súbito e vir a óbito. Por isso que os exames têm suas limitações, mas eles também têm seus objetivos. Cada exame tem um objetivo. Tem muita gente ainda que acha que, com a tecnologia avançada, o eletrocardiograma não é mais um exame tão importante. É sim. Cada exame, no seu degrau de evolução, de importância, deve ser valorizado adequadamente, o que nem sempre é feito. Então, um eletro é fundamental para avaliar o paciente que está em repouso. Nesse eletro, eu já consigo ter uma ideia, de repente, se ele tem alguma cardiopatia, tipo a cardiomiopatia hipertrófica, tem dados no eletrocardiograma que nós conseguimos detectar, ou pelo menos nos alertar para fazermos um exame mais complexo. Então, é degrau a degrau. O grande problema é que os pacientes, nem sempre as pessoas ou os atletas, sejam ele amador, seja esse atleta profissional, nem sempre faz o passo a passo. A sua pergunta exatamente não tem uma resposta definitiva. Pode ser de 3 em 3 meses, pode ser de 6 em 6 meses, vai depender da carga que aquele paciente é submetido, da patologia de base ou da doença de base que esse paciente tenha ou não tenha. A partir do momento que eu fiz os primeiros exames e está tudo bem, está tudo evoluindo bem, eu já posso ter uma periodicidade maior, 6 em 6 meses, uma vez ao ano. Mas a partir do momento que eu tenho qualquer pista, qualquer relato diferente do habitual, diferente do normal, ele tem que ser reavaliado o mais rapidamente possível. Então, com essa parte final da sua resposta, eu acabo entendendo de que antes do mal súbito e da morte súbita, o corpo ele pode apresentar sinais de que isso pode acontecer. Quais seriam esses sinais, doutor, para uma pessoa, digamos assim, para uma pessoa saudável, que pratica o seu esporte de alto rendimento, faz o seu exame e que não sente absolutamente nada? Pois é. Isso é uma outra coisa muito difícil. Muitas vezes ele pode ser interpretado de maneira errônea. Às vezes aquela brincadeirinha que a gente faz, não, mas ele infartou, ele sentiu mal, foi a azeitona da comida, a azeitona do salgadinho que ele comeu, tal, foi uma coisa digestiva. Muitas vezes, Paulo, o paciente pode interpretar um determinado sintoma de maneira equivocada. Por exemplo, existe o que nós chamamos de equivalente anginoso. O equivalente anginoso, ele é uma sensação, é uma manifestação clínica totalmente diferente daquela que todo mundo espera quando o paciente infarta, que é a dor no peito. Então, você pode ter uma doença coronariana e essa doença ser expressa por tosse, ser expressa por um desmaio. Olha isso. Por mal-estar, por um empachamento precordial, um empachamento epigástrico. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração, porque aquela classificação, aquele quadro que todo mundo pinta, que é aquele paciente de mais de 60 anos, com a mão no peito, que bebeu demais, comeu demais, ou teve um exagero, um estresse grande, um esforço físico, aquilo representa apenas 50% dos casos de infarto com morte súbita. Eu posso ter várias outras manifestações, como as que eu falei. O paciente pode estar tossindo, essa tosse veio de onde? É do remédio ou é um equivalente anginoso? Ele pode ter um desmaio, ele pode ter um cansaço. Doutor, e nessas imagens que nós estamos mostrando a sua imagem, conversando conosco ao vivo e a imagem do atendimento, do primeiro atendimento, eu não vi, por exemplo, o empresário colocando a mão no peito. Ele simplesmente ele desfalece, cai ali ao solo. Não sei se num primeiro momento a ação ela foi vista como algo que poderia ter sido um mal súbito ou só um caso de uma como é que diz, meu Deus, uma insolação, tal, alguma coisa do tipo, né? Pode sim. Porque, preste atenção, Paulo, dependendo do que ele tivesse, a gente não tem como imaginar o que tivesse, dependendo, a primeira sensação que ele sentiu pode ter sido uma hipóxia cerebral, foi menos oxigênio para o cérebro e ele desmaiou. Sim. E o desmaio pode ser um dos sintomas, um dos sinais mais importantes para uma parada, ou mesmo associada ou não a uma cardiopatia. Mas é um dos sinais. Por isso que é muito importante que as pessoas entendam que essa coisa de automedicação,
essa coisa de querer um desempenho maior para vencer uma competição, etc., tem que tomar muito cuidado. E eu gostaria de aproveitar esse espaço e esse momento para colocar aqui o desabafo de um paciente meu, ele é um atleta amador, participa de competições de alto rendimento, travessia de rios, travessia de mares e tal, e que ele no consultório, há pouco tempo atrás, ele veio conversar comigo e disse: Alexandre, eu vou deixar de competir. E eu disse: por quê? Ele é um paciente hipertenso, controlado, tem hipertensão e faz suas atividades, porque ele está controlado e é avaliado periodicamente. Porque ele está se sentindo injustiçado. E por que ele está se sentindo injustiçado? Porque ele está competindo com outros colegas, outros competidores, que estão fazendo reposição de andrógenos, anabolizantes esteroidais, que estão usando termogênicos, que estão usando pré-treino, que são medicações que podem aumentar o desempenho muscular, mas, ao mesmo tempo, complica muito o sistema cardiovascular. Então, essa história de... Recentemente, Paulo, teve um congresso internacional aqui da AFIA, e a aula que eu dei foi do energético ao esteroide. O que pode sobrar para o coração? Onde é que o coração... Quais as preocupações com o sistema cardiovascular? São várias. São vários estudos mostrando claramente que o uso de energético, como é usado, pode levar a sintomas cardiovasculares. E detalhe, eu sou cardiologista, mas eu tenho que falar que não são só sintomas cardiovasculares, não afeta só o sistema cardiovascular, neurológico, o gastrointestinal, renal. Então, isso eu até parabenizo o seu canal por fazer um alerta nesse sentido, porque as pessoas precisam entender que essa coisa de esteroide, anabolizante sem indicação, mas ninguém vai fazer uso. Quem tiver indicação tem que fazer uso, e esse uso tem que ser acompanhado por um especialista que tenha experiência naquilo. Não é qualquer um. Tem que ser alguém que realmente tem experiência e que vai acompanhar. Então eu vou deixar de usar minha vitaminoterapia? Não, você vai usar desde que você seja acompanhado adequadamente. Sim. Esse é o problema. Doutor Alexandre, muito importante esse seu alerta, até porque, quando se fala de energético, por exemplo, a gente costuma ver o energético sendo utilizado de modo tão comum. Verdade. No trabalho, para você não dormir, na academia, para você ter mais disposição, e misturado com bebida alcoólica, que tem lá na lata. É só você pegar qualquer lata de energético, tem lá. Não misturar de jeito nenhum com bebida alcoólica, mas o povo continua fazendo isso. Exatamente. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem um programa que até os internos, os acadêmicos, até ganham um certo benefício financeiro para ficar acompanhando na porta das emergências todos os casos relacionados a abuso de energético. Olha isso. Com álcool, com cocaína, com tudo. E isso é uma preocupação contínua. É uma preocupação. Isso é um problema de saúde pública, Paulo. Isso é um problema muito sério, muito sério. Doutor Alexandre, eu queria agradecer mais uma vez ao senhor pela participação, pelos esclarecimentos, pelos alertas e dizer que todos nós estamos aqui sempre à disposição. Um grande abraço. Da mesma forma. Um abraço. Até logo. Doutor Alexandre Negri, cardiologista. Sabe aquele energéticozinho que você mistura com uísque? Não, mas eu misturo pouquinho, rapaz, uma vez perdi. Pode te fazer mal. Aquele energético tomado em grandes quantidades, ele vai te fazer mal. Então, muito cuidado, muito alerta para você não ser a próxima vítima, tá? E a família desse empresário, as nossas condolências, tá? Que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês. Gerava muito emprego, muita renda no ramo de ótica, não é? Aqui em João Pessoa, bastante conhecido e muito querido também.